vou colocar o Jamil Chad aqui para a gente ouvir um pouquinho do que ele tem a dizer deste pronunciamento do Donald Trump, que foi bastante sério, inclusive. Vamos lá. Foi além. Ele disse que, inclusive, iria atacar instalações de, basicamente, usinas de produção de energia elétrica. Isso é um crime de guerra. Ele anunciou um crime de guerra nas redes sociais. Nós estamos num momento tão alucinante em termos internacionais que crimes de guerra são anunciados oficialmente nas redes sociais por um líder da maior superpotência militar do mundo. E aí, claro, isso é depois dos 48 horas, depois da postagem que você acabou de ler, teve mais uma, né? E essa no dia seguinte, no domingo de Páscoa. Ele, no domingo de Páscoa, anunciando crimes de guerra que ele cometeria se não houvesse um acordo. O que nós temos hoje? Vamos trazer o debate para hoje. Nós temos a confirmação de que sim, os dois lados, os iranianos e os americanos, receberam uma proposta de acordo. Qual é essa proposta e por quem? Os paquistaneses, que estão servindo como mediadores, claro, com outros interlocutores, apresentaram essa proposta. E ela tem duas partes. Uma trégua de 45 dias e, depois dos 45 dias, uma paz mais sustentável. Então, essa trégua de 45 dias seria utilizada para negociar um acordo de paz maior. Mas olha só, enquanto isso era entregue a essas duas delegações, olha o que aconteceu hoje pela manhã. O governo de Israel assassinou o chefe da inteligência da Guarda Revolucionária Iraniana. Então, os iranianos estão perguntando, bom, o que é que está valendo? A negociação ou o assassinato? Só isso. O chefe da inteligência iraniana, o governo de Israel anunciou um ataque ao maior complexo petroquímico do Irã, que está, neste momento, em chamas. Então, e para vocês terem uma ideia, esse complexo petroquímico do Irã representa metade da produção petroquímica interna, doméstica do Irã. Então, isso tudo está acontecendo nesta segunda-feira. Uma proposta entregue aos dois lados, ao mesmo tempo, o assassinato de mais uma autoridade iraniana e um ataque contra a maior instalação petroquímica do país. Então, obviamente, dos dois lados, há uma enorme dúvida se haverá algum tipo de acordo. Vamos aguardar até o final do ultimato para ver o que é que será feito disso tudo. A realidade é que não há nenhum sinal, pelo menos por enquanto, de que esses ataques vão perder força. Realmente, gente, não há sinal, tá? Não há sinal. Essa petroquímica do Irã, ela foi bombardeada ontem. É importante dizer de que já havia sido conversado de que as fontes de energia não seriam mais objetos de bombardeios, de ataques, mas ainda assim os Estados Unidos bombardeou essa refinaria, essa produtora. Então, a gente precisa ficar atento, porque, como eu falei para vocês, isso coloca o barril do petróleo numa grande... num grande valor aí, fica bastante difícil da gente acompanhar. Agora, nesse momento, Brent Last Day Financial, tá? Que é a última cotação do barril, vou colocar aqui para vocês, tá? $109,63. Isso dá de dólar para real, tá? Vou colocar direitinho para vocês. Todo dia eu tô atualizando esse valor. Dá exatamente R$563,48 o preço do barril, tá? Então, bastante alto o preço do barril do petróleo. Logo, o Irã não aceitará o acordo. Gente, é o que eu falei para vocês. Aqui. Eu não sei se estava aqui, Glaucio, a hora que eu estava falando disso, Vera. O Irã só realmente vai aceitar o acordo se for para o fim da guerra, tá? Então, eles não vão abrir Hormuz se a guerra não acabar. Simples assim, tá? Já falaram que não vão abrir. Então, assim, só para a gente entender, porque o Trump é falastrão, e a gente não consegue entender para onde a coisa está indo, para onde a coisa está vindo. A gente não sabe de onde vem, para onde vai. Então, o Irã já falou, olha, assim a gente não fecha. Ou acaba de uma vez a guerra, ou nada feito, tá?
Bom, bora lá. Outra coisa também que é importante, já que nós estamos falando do preço dos barris, né? Aí do preço, na verdade, do barril, né? O que é o Brent Oil, que é o barril de petróleo em todo o mundo. Eu vou trazer para vocês aqui o pacote do governo para conter a alta dos combustíveis, gente. Então, por isso, hoje eu estava tendo uma conversa com uma pessoa, ela virou para mim e falou assim, mas o que interessa a guerra para o Brasil? Tá aqui nessa reportagem. Veja detalhes do pacote para conter a alta dos combustíveis. Até falei combustíveis agora, até errei português. Vamos lá, gente. Medida alcança diesel, biodiesel, GLP e querosene de aviação. Fiscalização de adoção de medidas será reforçada. O governo federal anunciou nesta segunda-feira um pacote de medidas para conter a alta dos combustíveis. O conjunto inclui uma medida provisória, um projeto de lei e decretos. Os principais alvos são diesel, gás de cozinha e querosene de aviação, que passam por elevações significativas por causa da guerra do Oriente Médio. Confiram os detalhes do novo pacote do governo. Sobre o diesel, em relação ao óleo diesel, foi confirmada a subvenção de 1,20 por litro de diesel rodoviário importado. A medida tem adesão de 25 unidades da federação, que vão bancar metade do valor. A União vai custear o restante. A vigência da ação dura pelo menos até maio de 26 e terá um custo de 4 bilhões, sendo 2 bilhões para a União e 2 bilhões para os estados do Distrito Federal. Até o momento, 25 unidades da federação se dispuseram a participar disso. Em 12 de março desse ano, já havia sido instituída a subvenção de 0,32 pelo litro, pelo governo federal, né? O governo ainda anunciou mais uma subvenção sobre o diesel no valor de 0,80 por litro, produzido no Brasil. A medida se soma à subvenção de 12 de março, que também teve o valor de 0,32 e que já está em vigor. O valor estimado é de 3 bilhões ao mês. A duração de preferência até o momento está para até maio, ou seja, uma resolução emergencial do governo brasileiro. O governo vai publicar um decreto que zera 2 tributos federais, PIS e COFINS, sobre o biodiesel. A expectativa é gerar uma economia de 0,02 por litro do combustível. E cada litro do diesel vendido nos postos tem 15% de biodiesel. Tá? Querosene da aviação também vai ter isenção de impostos federais para, inclusive, reduzir custos e conter a alta das passagens aéreas. O governo zerou alíquotas de PIS e COFINS, a estimativa é uma economia de 0,7 por litro de combustível. E pode chegar aqui, ó, além da desoneração, o pacote inclui linhas de crédito para o setor aéreo, tá? Olha que legal. Então, o governo federal está fazendo o que pode nessa questão. Tem o gás de cozinha também, o GLP. A medida provisória editada pelo governo prevê ainda uma subvenção de R$ 850 por tonelada de GLP, gás liquefeito de petróleo importado, o gás de cozinha, com valor total de 330 milhões. Com a mudança, o produto importado será comercializado ao mesmo preço daquele produzido no Brasil. Então, aqui tem todas as subvenções do governo, né? Que seriam aí as retiradas dos impostos e quanto isso teria de custo estimado aí por mês. Então, assim, gente, o aumento abusivo pode virar crime, então é importante a gente denunciar quando vocês observarem que alguns desses produtos aí, quando vocês utilizarem tanto o gás de cozinha, como a questão do combustível no posto aí perto da sua casa, vocês podem denunciar, inclusive, porque não é por isso que o governo está fazendo todo esse trabalho, é para que a gente não fique sem combustível, para que a crise não seja tão absurda como está sendo dita. Bom, gente, vamos lá, ainda temos bastante coisa para conversar. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com,
ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!